começou com uma conversa bem descontraída sobre o tipo de literatura que a gente preferia. Eu falava do meu amor pela ficção científica, minha amiga falava do amor dela pela fantasia, e aí veio uma jovenzinha incauta e se meteu na conversa, atravessando com tudo, e dizendo que ela não lia esse tipo de coisa, que ela preferia ler romances que falassem da verdade da vida, porque a ficção científica e fantasia só contavam mentira. What? E aí pessoal, eu sou a Nayara, esse é o canal Dignidade Não Cabe Aqui. E a partir dessa conversa que eu acabei de relatar pra vocês, surgiu a ideia de fazer o mês da ficção científica aqui no Dignidade Não Cabe Aqui. Muita gente tem preconceito com a ficção científica, não lê, acha que é um tipo de literatura menor, ou tem a mesma ideia que essa jovenzinha incauta, e eu não tô falando jovenzinha pra diminuí-la, de fato ela é bem jovem. Acontece que muita gente tem essa mesma ideia que ela, de que ficção científica é uma ficção bem mentirosa, é aquele tipo de filme, quase semelhante àquele tipo de filme em que os carros saem voando e que as coisas ficam explodindo a cada esquina e que você não tem um conteúdo, não tem uma base sobre o que conversar, sobre o que refletir. Muito pelo contrário. Nesse mês da ficção científica eu tenho dois objetivos. Primeiro, tirar alguns livros que estão na minha estante há muito tempo e que eu namoro bastante, que eu fico só de olho comprido, querendo ler as histórias, mas que eu não estava conseguindo ter um tempo para dedicar a essas histórias, porque sim, a ficção científica é uma coisa muito gostosa, muito atraente, muito crítica, com muito conteúdo, mas que também exige muita atenção, muita dedicação quando você lê. Eu, pelo menos, não consigo ler ficção científica no ônibus, se bem que eu não consigo ler nada no ônibus. Eu não consigo ler ficção científica na fila do banco ou enquanto tem outras pessoas falando. Eu preciso de um espaço mais protegido, mais silencioso para conseguir mergulhar naquela história, comprar aquela história e realmente aproveitar a leitura. Então, o primeiro objetivo era esse, né? Me dedicar a esses livros, já que eu estou de férias nesse período. E o segundo objetivo é desmistificar essa ideia de que, primeiro, ficção científica é uma coisa difícil, porque fala de teorias científicas muito complexas ou que fala de coisas muito surreais. Segundo, desmistificar a ideia de que ficção científica é pura mentira. E terceiro, desmistificar a ideia de que ficção científica é muito superficial. Você só fala de robôs, de máquinas de futuro e que isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Desde que eu li o primeiro livro de ficção científica, isso graças a Luara do canal Ao Rés do Chão, eu sempre digo que a Luara me apresentou a ficção científica e que esse encontro com a Aleph, porque sim, todos os livros que eu vou apresentar aqui são cortesia da editora Aleph. A Aleph traz esse catálogo super recheado de ficção científica, com os grandes da ficção científica, e faz com que você perceba, né? Primeiro você se atrai pela beleza dos livros, você se atrai pela sinopse super bem feita que geralmente eles fazem, e você descobre que esse é todo um mundo maravilhoso que talvez você não tivesse contato por causa do preconceito. Então, esse mês da ficção científica vai compreender as 4 semanas de abril e a primeira semana de maio. Esse é o período das minhas férias, e a ideia é ler um livro por semana e no final de semana seguinte postar um vídeo sobre ele, uma vídeo resenha. Então, inicialmente são 5 livros. Se eu conseguir ler mais do que isso, ótimo, mas vamos com pretensões pequenas por enquanto. O livro que começou o desafio, hoje é dia 8, o desafio começou na segunda-feira, dia 6, foi esse aqui, O Sol Desvelado, do Isaac Asimov. Eu já li Asimov, li O Fim da Eternidade. Gostei bastante, apesar de ter tido uma certa dificuldade com alguns termos mais técnicos, mas não é o que está acontecendo nesse livro. Já comecei a ler, estou quase na metade. E não vou dizer o que eu tô achando, porque isso vai fazer parte do vídeo de sábado ou domingo. Não sei ainda bem quando é que ele vai ao ar. Esse é um livro policial de ficção científica. Então já é uma experiência bem bacana para contar para vocês. Esse é o primeiro livro, o primeiro gigante da ficção científica. O segundo gigante que eu vou ler, ou a segunda gigante, é a Ursula Le Guin, Com a Mão Esquerda da Escuridão. Um livro super falado, que tem uma capa bem instigante e um título dos mais bonitos que eu já li. E que me apavora um pouco de ler, porque eu acho que, não sei porque eu tenho a impressão que a escrita da Le Guin é mais complexa do que o que eu li até agora de ficção científica, mas por isso mesmo me causa muita curiosidade. O terceiro gigante dessa lista é o meu amorzinho da vida. Vocês sabem que 50% do meu coração é do Philip K. Dick, e ele aqui vem com Valleys, ou Valleys, ou seja lá como se chama. Eu acho que é um dos últimos livros, se não o último livro publicado do Philip K. Dick. E parece ter uma história super interessante que obviamente também não contaria agora, só no momento apropriado. O quarto e penúltimo gigante é o Arthur C. Clarke com o lindo 2001, Odisseia no Espaço. Por que eu estou dizendo lindo? Porque eu já li esse livro. Eu li e não fiz resenha, eu acho que eu li no ano passado, em outubro ou novembro. Não fiz resenha porque eu tive uma dificuldade enorme de
me expressar em vídeo ou em texto sobre a experiência desse livro. Inclusive, para mim, ele se dividiu entre a primeira parte e a segunda parte, porque eu tive uma experiência na primeira metade do livro e tive outra experiência na segunda metade. Então eu quero reler esse livro, nesse desafio gigante da ficção científica, e finalmente trazer para vocês um vídeo sobre ele. O quinto livro eu não vou apresentar aqui, porque ele não chegou ainda. Eu solicitei a editora, e a editora, muito gentilmente, na figura da Luciana, como sempre, ficou de enviar o livro, e ele não chegou ainda, obviamente, porque eu pedi na segunda-feira. É o Neuromancer, do William Gibson. Eu já li Reconhecimento de Padrões dele, mas eu queria ler o top de Gibson, que é o Neuromancer. Eu não vou ler a trilogia por enquanto, vou ler só o primeiro livro nesse desafio. Então é isso, os 5 gigantes do mês da ficção científica aqui no Dignidade Não Cabe Aqui serão Isaac Asimov, que eu já estou lendo, Philip K. Dick, Ursula Le Guin, Arthur C. Clarke e William Gibson. Se eu conseguir ler alguma coisa a mais do que isso na ficção científica, já vai ser um plus, já vai ser um bônus. Mas minha ideia é de ler esses 5 livros e trazer 5 vídeos para vocês, e depois, quem sabe, a gente conversar de forma mais ampla sobre o que representa a ficção científica, tá certo? É isso, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei, se quiser comentar alguma coisa, se já leu algum desses livros, se quiser fazer também o mês da ficção científica ou ler algum desses livros junto comigo, vamos lá. Eu vou sempre indicar no começo da semana, lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, qual é o livro da semana. O livro dessa semana é O Sol Desvelado, do Asimov. Na semana que vem eu não sei ainda qual vai ser o livro que vai me chamar, é um desses 4 restantes, mas eu vou avisar, quem quiser ler junto vai conversando comigo, tá certo? Um beijo e até mais. Tchau!